Nós acabamos nos habituando a ouvir várias histórias sobre o Antigo Egito, que ele acabou fazendo parte de nossa curiosidade cotidiana, certo? Muitas vezes, ouvimos versões até diferentes sobre o mesmo fato e isso acaba gerando uma grande confusão. Aí, a gente chega no Egito, se prepara para visitar todos aqueles lugares incríveis e quando começa a ouvir as explicações dos guias, pronto, dá um nó na cuca daqueles. Hoje, resolvemos contar para você algumas curiosidades sobre esse antigo Egito que vira e mexe está passeando pelo nosso imaginário. Vamos lá! No vídeo de hoje, 11 curiosidades sobre o Antigo Egito que você precisa saber. Número 1. Cleópatra não era egípcia. Exceto pelo faraó Tutancâmon, Cleópatra VII é, sem dúvida, a figura histórica mais associada ao Antigo Egito. Mas, apesar de ter nascido em Alexandria, ela pertencia a uma antiga linhagem de gregos macedônios, descendentes de Ptolomeu I, um dos conselheiros mais próximos de Alexandre o Grande. A dinastia ptolomaica governou o Egito de 323 a 30 a.C., e seus líderes, a maioria composta por gregos, influenciou imensamente o aspecto artístico e cultural da civilização egípcia. Na verdade, Cleópatra foi famosa por ser um dos primeiros membros da dinastia ptolomaica a dominar o idioma egípcio. Número 2. Os antigos egípcios adoravam uma jogatina. Depois de um longo dia de trabalho no Nilo, os egípcios costumavam relaxar disputando um dos diversos jogos de mesa, como o Merren, Cachorros e Chacais, ou o mais popular deles, um jogo de azar conhecido como Senet. Esse passatempo remonta ao ano de 3500 a.C. e era praticado sobre uma grande mesa pintada, com 30 armários. Cada jogador usava um conjunto de peças que avançavam sobre o tabuleiro. O jogo era tão popular que a maioria dos faraós era enterrada com ele. Número 3. As mulheres egípcias tinham seus direitos reconhecidos e bastante liberdade. Apesar de, historicamente, a sociedade considerar a mulher inferior ao homem, as egípcias desfrutavam de independência jurídica e financeira. Podiam comprar e vender propriedades, participar de júris, deixar testamentos e até efetivar contratos legais. Embora, normalmente, não saíssem de suas casas para trabalhar, as que o faziam recebiam o mesmo salário que o homem pela mesma tarefa. Diferentemente das mulheres gregas, que eram propriedade dos maridos, as egípcias podiam se divorciar e casar novamente. Os casais do Antigo Egito costumavam fazer contratos pré-nupciais, onde os bens e riquezas que a mulher trazia à sociedade conjugal eram enumerados, o que garantia uma compensação por eles em caso de divórcio. Número 4. As pirâmides não foram construídas por escravos. A vida de um trabalhador de construção das pirâmides não era nada fácil. Prova disso são os esqueletos que revelam artrite e outros males. Mas as evidências sugerem que essas enormes tumbas não foram construídas por escravos, e sim por trabalhadores assalariados. A mão de obra empregada na construção era de artesãos qualificados e operários temporários. Os hieróglifos próximos aos monumentos e pirâmides demonstram a utilização de apelidos bem-humorados para as equipes, como os bebuns de Micerino ou os amigos de Quéops. Aposto que você, como eu, aprendeu na escola que o povo egípcio escravizado era obrigado a construir as pirâmides e acumular riquezas para os faraós. Eu sei que você também ficou de queixo caído com essa revelação. A próxima curiosidade é você deixar o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Agora, vamos para a próxima curiosidade. Número 5. Os egípcios tinham diversos animais de estimação. O povo egípcio considerava os animais encarnações dos deuses e foram uma das primeiras civilizações a adotá-los como animais domésticos. Os egípcios eram amantes de gatos, relacionados à deusa Bastet, falcões, cachorros, leões e macacos. Os animais de estimação ocupavam uma posição privilegiada nos lares da época
e eram mumificados e enterrados com seus donos quando eles morriam. Sabe-se também que os policiais do Antigo Egito utilizavam cães e macacos treinados em patrulhas. Número 6. Tutankhamon pode ter sido assassinado por um hipopótamo. Pouco se sabe sobre a vida do jovem faraó Tutankhamon. Mesmo assim, alguns historiadores asseguram saber exatamente como ele morreu. O estudo de sua múmia indica que ele foi embalsamado sem seu coração ou sua caixa torácica, uma alteração bastante drástica de acordo com as tradições funerárias da época, e que pode indicar o fato de Tutankhamon ter sofrido uma lesão horripilante que deformou seu corpo. Segundo diversos egiptólogos, uma das causas mais prováveis para tal ferida seria a mordida de um hipopótamo, cuja caça desportiva era uma tradição daquele tempo. Não queira nem imaginar a cena. Número 7. Muitos médicos egípcios tinham especialidades determinadas. A profissão de médico na antiguidade costumava ser genérica, ou seja, o profissional estudava e empregava todo o conhecimento disponível sobre a saúde do corpo humano. Existem provas, porém, de que os médicos egípcios se agrupavam e atuavam em determinadas partes do organismo. Pode-se dizer que foi uma forma bastante antiga de especialização médica. O historiador grego Heródoto observou, a partir de 450 a.C., que, no Antigo Egito, havia um médico para curar cada tipo de doença. Alguns cuidavam dos olhos, outros dos dentes, entre outros exemplos, desde sempre fazendo da forma certa. Número 8. Os trabalhadores egípcios faziam greve. Os trabalhadores do Antigo Egito não pensavam duas vezes em protestar por melhores condições de trabalho. Um dos exemplos mais famosos foi o da Grande Greve de Trabalho ocorrida no século XII a.C., durante o reinado de Ramsés III. O que motivou o protesto foi a falta de pagamento, na época feito em grãos, aos trabalhadores envolvidos na construção da Necrópole Real de Deir el-Medina. O protesto foi pacífico e consistiu na ocupação dos templos mortuários até um líder ser ouvido. A greve foi bem sucedida. Depois de receberem seus grãos, todos retornaram ao trabalho. Número 9. Os faraós do Antigo Egito sofriam de obesidade. A arte egípcia retratava os faraós sentados e com corpos esculturais, mas a dieta faraônica revela outra história. Rica em cerveja, pão, vinho e mel, a alimentação egípcia era riquíssima em açúcar e diversos estudos demonstram que, na cintura da realeza, os quilos se acumulavam ainda mais. O exame de várias múmias revelou que muitos imperadores eram gordos e tinham uma saúde debilitada, agravada pela diabetes. Um dos exemplos mais notáveis é o da rainha Hatshepsut, que em seu sarcófago é representada por um corpo esbelto e atlético, mas, na vida real, era gorda e careca. Número 10. Homens e mulheres egípcios usavam maquiagem. A vaidade é tão antiga quanto a humanidade, e os antigos egípcios não foram exceções. Homens e mulheres se maquiavam pesadamente e acreditavam que o costume invocava a proteção dos deuses, mais exatamente Horus e Ra. Os cosméticos eram feitos à base de diversos minerais e misturados a uma substância chamada kohl. A mistura era aplicada aos olhos com utensílios feitos de madeira, osso e marfim. Também era bastante comum o uso de perfumes feitos com base de óleo, mirra e canela. Além disso, acreditava-se que a maquiagem tinha propriedade de cura. A pesquisa mostra que os cosméticos com chumbo, muito usados ao longo do Nilo, ajudavam a evitar infecções oculares. Número 11. Os antigos egípcios forjaram um dos mais antigos tratados de paz da história. Durante séculos, os antigos egípcios lutaram contra o Império Hitita, pelo controle das terras que formaram o atual território da Síria. Ramsés II governou sob ameaça constante de invasões em seu território por diversos povos, e foi então que, em 1259 a.C., egípcios e hititas negociaram um tratado de paz que deu fim ao conflito armado e promoveu um acordo de cooperação mútua, para evitar uma invasão por um terceiro povo. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais um toque de curiosidade. Tchau!